Então, bom dia, meus caríssimos irmãos de Ideal Espírita. É com grande alegria que estamos aqui, mais uma vez. Hoje vamos falar um pouco sobre um tema muito questionado, né, nos dias atuais. Aliás, desde sempre ele é muito questionado, né? Então, antes de mais nada, eu vou ler uma pequena passagem, né, do livro Vinha de Luz, de Emmanuel. O título é Socorre, e diz o seguinte: se enxergas quem caiu, não condenes, ampara. Não sabes em que sombra a queda começou. A prova de alguém hoje pode amanhã ser nossa. O céu no próprio abismo acalenta a esperança. Olha o rebento verde em tronco decepado. Toda treva se esvai perante a luz de Deus. Então, são palavras recomendadas para o nosso cotidiano, dignas de nossa reflexão, para que possamos, a partir daí, agirmos. E o tema que nós vamos ver hoje tem tudo a ver com isso, a porta estreita. Mas antes, vamos fazer a nossa prece para darmos início às nossas colocações, né? Pai de infinita misericórdia, nesse momento nos encontramos aqui, unidos e reunidos em Teu santo nome, para falar, para refletirmos um pouco sobre as nossas ações a partir das lições do Cristo, que esteve aqui, nos falou sobre o amor e temos tentado nos preparar para seguir os passos desse nosso modelo e guia que Tu nos enviaste. Que nós possamos nos fortalecer, nos esclarecer, tornarmos-nos seres conscientes para que nos façamos dignos de entrar em moradas mais iluminadas. Te pedimos então permissão para dar por início esse encontro nessa manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então, nós já adiantamos, né, o nosso tema, que é exatamente a porta estreita. Eu trouxe alguns pontos. Trata-se do capítulo 18, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, e que tem por título Muitos chamados e poucos os escolhidos. Mais precisamente os itens de 3 a 5. Então nós temos alguns pontos que selecionamos aqui. Em Mateus 7, de 12 a 23, né, nós temos as palavras do Cristo sobre a porta estreita e sobre a porta larga. Durante muito tempo, nós nos questionamos. Quando ouvíamos falar sobre a porta estreita e a porta larga, né, nós ficávamos a meditar. Afinal de contas, a porta larga, ela nos dá tanta oportunidade, e a estreita, por que segui-la? Nós vamos refletir exatamente sobre isso hoje, né? Porque é o seguinte, nós podemos colocar da seguinte maneira, né? Que nesse Evangelho, o Cristo, como falava por parábolas, existia uma simbologia muito forte
E o que é que nós podemos colocar a respeito disso? Durante muito tempo, as suas palavras foram interpretadas de forma equivocada. A partir da doutrina espírita, esses esclarecimentos vão acontecer. Então ele usa, né, a imagem da porta estreita e da porta larga para se referir tanto às dificuldades que todos nós, né, enfrentamos, tentando combater em nós as nossas más inclinações. Estamos percorrendo uma estrada buscando essa evolução espiritual. E nós podemos fazer várias associações a respeito disso. Associações com o que ocorre a nós no cotidiano. Então veja só, primeiramente vamos tratar da simbologia, né, do sentido real da porta estreita. Pode parecer simplório, mas nós podemos fazer a seguinte colocação: porta é uma abertura, né? E é através dessa abertura que as pessoas entram ou saem de um determinado lugar. Isso é óbvio, né? Mas existem portas e portas. E é sobre isso que nós vamos colocar. Veja só, um exemplo, uma porta, nesse entrar e sair, ela pode simbolizar uma dificuldade da qual nós saímos. Nós passamos por aquela dificuldade e conseguimos, né, nos posicionar ou de uma forma salutar ou de uma forma equivocada. Isso depende de nós. Então, a gente pode colocar que a porta, ela é um instrumento que propicia uma transposição, né? Então, estamos fazendo essa associação com as palavras do Cristo, né? Porque, às vezes, nós chegamos em determinados locais pela primeira vez. Então, eu vou transpor aquela porta e vou ter acesso a um lugar, a um novo ambiente que eu não conhecia. E é o que acontece conosco. Existem muitas portas à nossa disposição, portas largas, e apenas uma porta estreita, mas que faz toda a diferença, né? Então, veja só, nós temos aí a porta como uma passagem, como uma entrada, como um caminho, como um ingresso, como um acesso a novas coisas, a novos dias, a novos horizontes. Isso depende única e exclusivamente de nós. Então, quando ele faz essa afirmação lá em Mateus 7, 3, ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Daí o título do capítulo: muitos chamados e poucos os escolhidos. Escolhidos aqueles que conseguem passar pela porta estreita sem murmurações. Não é uma tarefa fácil, mas o Cristo nos chama para isso, né? Quando ele diz no item 4, porque estreita é a porta e apertado é este caminho, mas é este caminho que nos leva à vida, e poucos de nós vamos realmente conseguir transpô-la, né? Chegar a esse novo ambiente, porque nós consideramos essa porta como a porta do sofrimento, e nós estamos sendo sempre tentando fugir desse sofrimento, amenizar as nossas dores. Então, por que eu não vou experimentar um pouquinho, só um pouquinho, entrar na porta larga, para que eu possa ter momentos de felicidade? E nós sabemos que os nossos valores, eles estão perturbados, congestionados.
A família se desestrutura à medida que o tempo passa. Nós vemos exemplos disso a todo instante. Então, para fugir dessa porta estreita, existe um caminho para aquelas pessoas, nós, que queremos a felicidade imediata. Nos atrelamos a essa ideia de tal forma que acreditamos piamente que aquelas delícias e prazeres que aquela porta larga nos oferece por alguns instantes podem amenizar a nossa dor. No entanto, ela volta mais intensamente possível, né? Então, essa porta estreita que nós consideramos como a porta do sofrimento, ela tem uma relação profunda com algo chamado lei de causa e efeito, ação e reação, né? Então, encarar a porta estreita como um local que eu vou passar por sofrimento, eu não vou aguentar, é uma dor profunda, como é que eu vou entrar por essa porta? Como é que eu vou me sentir? Não, eu vou primeiro aqui na porta larga. E, no entanto, Jesus nos diz que esta é a lei dos profetas. E ele quis nos dizer que nesse mandamento resume toda a lei divina e tudo quanto os profetas ensinaram. Em outras palavras, nós estamos na presença da lei de causa e efeito, né? E o que significa isso? Que toda causa corresponde a um efeito. E esse efeito será correspondente àquela ação. Então, cada um de nós vai colher segundo o que plantarmos. O esclarecimento que a doutrina espírita nos traz nos revela que as nossas sementes, as sementes que nós usamos, elas não estão condizentes, elas não se coadunam com as nossas necessidades espirituais. Porque nós estamos utilizando sementes equivocadas. Sementes que nós estamos plantando e quando a dor nos vem de forma dilacerante, nós reclamamos, por que isso? Porque eu fiz uma escolha indevida. Eu plantei algo que não é condizente com a nossa evolução espiritual, com a minha evolução espiritual. Então, o que é que nós podemos colocar a partir daí? Tem algo que eu trouxe aqui que diz: se quisermos ser felizes no futuro, vamos começar a fazer o bem daqui por diante. Por quê? Porque nós já sabemos que o mal que nós fizemos em existências passadas é a raiz de nossos problemas presentes. Tem uma história que Divaldo Franco fala, se referindo, né, à porta estreita. Ele fala sobre um dia em que ele se encontrava em orações e apareceu um espírito de uma aparência, né, horrenda, a palavra utilizada por ele, onde ele estava com a perna envolta em trapos, né, praticamente ele não tinha mais nariz, então aquele espírito desencarnou por meio da hanseníase. E aí ele perguntou: quem és tu? E ele disse: eu sou o teu irmão. E aí ele, na frente de Divaldo, ele começou a se transformar. E aparece o ser, né? Um ser de características belas, né? Palavras utilizadas pelo Divaldo. E ele vai falar assim: eu sou o teu irmão. Então, diante dele, ele vê um ser totalmente diferente daquele outro. E ele começa a falar que no ano
de 400 e alguma coisa, né? Aquele período em que o Império Romano estava em processo, né, de invasão dos povos bárbaros, e ele foi um daqueles povos. Ele foi o dirigente, o rei de um daqueles povos, não é? E que invadiu Roma, destruiu tudo, porque eles tinham, né, naquela época, aqueles povos todos guerreiros, tanto romanos como gregos, né, que iam para a guerra, os nórdicos e assim por diante, todos eles tinham como referência o saque, né? Me recordo de uma vez eu assisti um filme, né, sobre um desses povos, e aí o rapaz adolescente perguntou para o pai: nós vamos para a guerra? Vamos. E o que é que nós vamos fazer lá? Nós vamos matar, nós vamos destruir e trazer aqui, tomar terras e trazer tudo que a gente puder para nós. Então o que é que a gente pode deduzir daí? Quando ele fala que ele era um desses chefes, aí nós vamos deduzir, ó, imagina nós, todos nós, já passamos por isso, né? Então ele teve a chance de reencarnar várias outras vezes, e a última reencarnação dele, né, ele adquiriu a lepra e desencarnou por meio da lepra e conseguiu se redimir, não é? Ou seja, ele coloca que aquela porta estreita do sofrimento foi capaz de rearticular, de reequilibrar as referências espirituais, psíquicas, né, emocionais daquele espírito. Então, fazer o bem. Aí fica a reflexão: será que nós estamos fazendo bem? Até que ponto? O que está faltando para eu ser considerada de fato uma pessoa, né, que gosta de fazer o bem? Como nós fazemos isso, não é? Então, essa é uma questão muito interessante, porque Jesus vai utilizar a imagem da porta para se referir a essas dificuldades. E nós temos o exemplo desse espírito que apareceu, Adivaldo, né, que quando já mais recentemente, né, que ele foi um poeta, né, e ele, enquanto encarnado, ele procurou, né, amenizar uma série de coisas, porque quando nós reencarnamos, nós trazemos em nós ainda muito ranço das nossas características anteriores. A agressividade é uma delas, que nem sempre, em dados momentos, nós conseguimos amenizar isso em nós, é claro, né? Mas o que nós estamos fazendo? Buscando progredir espiritualmente. Já demos um passinho, aliás, meio passo adiante, que foi exatamente, nós estamos aqui falando sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos da doutrina espírita, sobre esses esclarecimentos, né, por meio do Evangelho segundo o Espiritismo. O que nós temos? As revelações, colocações que Jesus, né, fez e disse que não era ainda o momento certo e que viria um Consolador para o esclarecimento devido, e a doutrina espírita. Hoje nós já temos, digamos, esse tênue conhecimento, né? Mas gastamos tempo com tantas filosofias, com interpretações do que o Evangelho nos coloca de forma indevida. Vamos seguidamente adequando os ensinamentos do Cristo às nossas questões pessoais. Quando fazemos o Evangelho do lar, a gente começa a ler, olha, aí mentalmente a gente diz assim: isso aqui é direitinho, né, da família, né? Isso aqui é pro meu irmão, que eu já passei dessa fase.
Nesse momento nós estamos tomados, né? Somos invadidos pelas vaidades. Vaidade essas que nós encontramos na porta larga. E que fomenta isso em nós. Quando nós pegamos um ensinamento do Evangelho, e aí eu quero adequar as minhas necessidades como desculpas para o meu agir. Não, mas é porque naquele momento eu agi assim, né? Porque a Sueli, ela me importunou, né? Então eu fiquei zangada. Então eu tomei essa atitude. Eu não sou Cristo. E é assim que a gente tem feito, né? Mas estamos buscando progredir espiritualmente. E com certeza, não é? Se trata de um longo processo. Veja só que aquele espírito que apareceu para o Divaldo, ele esteve cometendo atrocidades em 400, depois de 476, que foi o processo, né, que deu lugar à queda de Roma. Veja só, 476 depois de Cristo, nós estamos, né, nos anos de 2000, 2020, 2021, 2022. Veja só a quantidade de tempo. Então, é preciso que a gente venha a se enquadrar nessa questão de aceitar as dificuldades pelas quais nós temos que passar, não é? Para que, ao voltarmos para o nosso lar, que é a pátria espiritual, a gente já tenha conseguido melhorar assim 0,001%, quem sabe? Não é? Porque antes, todos nós, antes de chegarmos, né, vamos receber o socorro necessário, é claro. Mas nosso estágio no umbral está garantido. Mas não pode? Eu sou espírita? Eu estou procurando fazer o bem sem olhar a quem, mas não adianta, porque nós estamos numa faixa vibratória, sabe, tenebrosa. E quando nós desencarnamos, nós vamos dissipar essas energias aonde? No umbral. Né? Agora, demorar lá mais ou menos anos, né? Depende da gente, do que nós fizermos aqui, né? E a gente tem aprontado tanto, mas sigamos em frente, né? Então, Jesus aponta que a porta estreita é o caminho verdadeiro. E ela nos traz, ela nos tira, né, dessa gama de ilusões aos quais nós estamos acostumados por conta da porta larga, né? Então, o que vamos cultivar? O dever, a boa conduta, e principalmente uma coisa que a gente não, mas eu pratico, eu faço isso, mas no fundo, o amor fraternal. Como fica esse amor fraternal? Não adianta falar, não, eu amo meus irmãos, mas quando a gente vai seguindo pela rua, que a gente vê, né? E a gente sabe que isso existe, e a gente vê aquela senhora com 3, 4 meninos na calçada pedindo auxílio, a gente olha para ela e já faz julgamentos antes de qualquer coisa. Nós fazemos isso cotidianamente, né? Então, por que isso? Porque nós temos uma grande dificuldade em superar essas nossas limitações e evoluirmos, né? Por quê? O que a porta larga nos traz? Nos traz a sedução, satisfação dos nossos desejos inferiores, como o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a inveja, a sensualidade e principalmente a desonestidade, que hoje a propaganda sobre a desonestidade tem ganho um terreno
ela tem avançado em larga escala, que para algumas pessoas, para elas, isso é muito, mas muito assim, sabe? É normal. É o jeitinho brasileiro. Né? Quando na realidade somos nós, né? Que fazemos as nossas escolhas. Então, se continuarmos escolhendo entrar na porta larga, não vamos colher bons frutos, né? Nós temos pela nossa frente, sempre com essa porta larga, né, o caminho do erro e da perdição. E estamos deixando isso mexer conosco. Né? Aí tá, mas é a mídia que mostra isso pra gente. Mas a gente tem o poder da escolha. Agora, porque a mídia está mostrando, isso aqui é moda. Né? Atualmente, infelizmente, está na moda uma coisa chamada influenciador. Né? Os chamados youtubers, né? Criam canais para divulgar o grotesco, né? Aquilo que agrada apenas aos sentidos mais torpes possíveis. A gente vê todos esses programas de reality shows, a maioria ainda torce quem foi que saiu ficou, né, no paredão, tu vai votar em quem? Então isso aí são ofertas da porta larga e que é promovida em cima de nós pela mídia uma verdadeira lavagem cerebral. Mas aí a gente pode utilizar o sabão líquido do poder da mente e do coração, os ensinamentos do Cristo, para que não nos deixemos levar pelo engodo dessas seduções maléficas. Né? Então, esse caminho é difícil, não é fácil não. Principalmente, por exemplo, para os adolescentes. Os adolescentes, eles enfrentam verdadeiros desafios dentro da escola. Os meninos, 12, 14 anos, né? Os coleguinhas, rapaz, bora ali, vamos fumar cigarro. Aí começa. Não, pois agora tu experimenta um pouquinho desse negócio aqui, tá? Ai, tu não quer não? Eita, mas também tu careta. Não tá com nada por... tu não vai entrar no nosso grupo. Então, isso funciona como rito de passagem. Esse desafio. E, infelizmente, a família, ela está tão desestruturada que o índice de permissividade está muito acentuado. Não, vamos deixar ele ir para a festa, afinal de contas é homem. Pode ser que ele fique frustrado se ele não for. Então, infelizmente, é isso que tem acontecido. E nós estamos sendo assaltados a todo instante, né, por esses caminhos tortuosos. Né? Então, cabe a nós escolhermos sem constrangimento. Né? Então, quando Cristo fala no capítulo 18, item 5, larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. Né? Então, a gente já sabe disso. Nós já sabemos disso. Mas nem sempre nós tomamos as atitudes necessárias para impedir. Não vou entrar ali não. Né? Então, veja só, já falei sobre isso, mas vamos colocar exemplos da porta larga: vícios materiais, morais, festas mundanas, os prazeres, o sexo desenfreado, que hoje, infelizmente, nos assalta
desvirtua a conduta, né? E principalmente hoje, né, colocado também que enganar os outros para oferir lucro financeiro, infelizmente, a nossa sociedade está repleta disso, não é? Vamos colocar mais o seguinte: na Terra, no período da transição, ainda imperam esses estímulos. Nós estamos num mundo de provas e expiações, né? Porque a Terra ainda se encontra nesse patamar. Mas estamos tendo a oportunidade do esclarecimento. Esse esclarecimento nos dá o respaldo necessário para nos conduzirmos da forma como devemos. Ultrapassar a porta estreita, a porta do sofrimento, sem murmurações. E uma coisa que eu anotei aqui para nós foi o seguinte: se nos questionarmos por que estamos entrando pela porta larga, nós vamos dizer que estamos buscando a felicidade. Mas elas, né, nós, né, colocam fora de nós mesmos as coisas, nos bens, nos relacionamentos, então em questões puramente materiais. Então, na medida em que, mas por que você escolheu isso? Não, é porque eu me sinto bem. Mas vai chegar um momento, porque também é o seguinte, não adianta a pessoa chegar e dizer, olha, eu não estou me sentindo bem, o que eu faço? Eu acho que eu vou para a casa espírita, fazer tratamento, ir lá pelas tantas, não, essa aqui não está dando certo, eu vou lá para outra. A casa espírita não faz milagres. Não se opera milagres dentro de uma casa espírita de forma alguma. O que ocorre é que nós é que tomamos as nossas decisões para mudarmos. Mas o comodismo faz parte do nosso cotidiano. Queremos tudo prontinho, no ponto de degustar. Né? Então, ainda no capítulo 5, ele diz, é estreita a porta da salvação, porque é necessário grandes esforços sobre si mesmo. É obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisas a que poucos se resignam. Nem sempre nos resignamos. Na hora da dor mais profunda, porque eu, Senhor, que foi que eu fiz? Por que sofro tanto? Algum motivo existe. Não é castigo de Deus. Nós entramos pela porta larga. E olha só, nós temos um compromisso muito sério, porque antes de virmos para cá, a gente pede, lá no plano espiritual, aos bons espíritos, eu quero reencarnar. Eu quero passar pela porta estreita. Eu quero me redimir diante de tudo aquilo que eu fiz. Eu quero ter uma oportunidade de evolução espiritual. Pedimos. Mas quando a gente chega aqui, a gente esquece tudo. A obra de André Luiz nos mostra isso, né? Então veja só, anotei o seguinte: todos os caminhos que tomamos ao longo da nossa existência são parte essencial da nossa educação. Isso é muito sério. Tudo que nós sabemos hoje, aprendemos com os acertos e os erros do passado. Cada tropeço nosso é uma lição a mais. Mas por que esses tropeços? Eu escolhi esses tropeços. Eu escolhi quando eu preferi entrar pela porta larga. Né? Então, o Emmanuel, ele fala o seguinte,
rogaram a porta estreita, completando, né, o pensamento anterior, e receberam-na. Entretanto, recuaram nós, no instante do serviço justo, e porque se acomodaram muito bem nas portas largas, nós, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Então, eu me lembro que no livro Os Mensageiros, nós vamos ter uma passagem de um rapaz chamado Otávio, em que ele teve muitas chances ao reencarnar de se conduzir dentro da espiritualidade, né? Lhe foi dado uma mediunidade fabulosa e ele usou de forma indevida. Aí volta com mais dívidas, né? Vamos ver aqui. Quando Jesus faz o convite usando o verbo no imperativo, ele fala no imperativo, entrai. Mas a gente vai, né? E não entra. Entrai pela porta estreita, porque a maioria das pessoas está buscando a porta larga. Quando ele diz entrai pela porta estreita, a gente sai pela tangente. Não, eu vou primeiro bem aqui assim, depois eu volto, né? Aí as consequências são desastrosas. Escolhas nossas, né? E por que é difícil escolher a porta estreita? É um questionamento muito interessante, né? E que eu trouxe aqui como referência o seguinte: somos criaturas em fase de aperfeiçoamento, portanto nós oscilamos entre a escolha de uma e da outra, às vezes conseguindo vencer os nossos maus pendores, mas outras vezes lá vai a gente entrando novamente na porta larga, né? O nosso trabalho de reforma íntima, então, visa escolher em definitivo a porta do bem. Quando ele diz entrai, aí a gente diz não vai, né? Então, o que nós escolhemos não podemos atribuir a um castigo divino, somos nós que nos castigamos. Então, uma coisa que é preciso que se coloque, que é entrar nessa porta estreita, eu até já fiz essa colocação anteriormente, não pode ser vista como uma decisão dura, difícil, e que não, mas eu vou sofrer, minha gente, eu não vou entrar nessa porta. O que na realidade falta a nós é uma tomada de consciência, né? Exige escolhas nossas conscientes, renúncias de hábitos de uma humanidade que ainda é muito infantil. Nós somos infantis ainda. Mas também não deve ser uma escolha que seja considerada como sofrida, porque, do contrário, demonstra que ainda não aprendemos a finalidade e os benefícios de tais renúncias. Não, eu vou entrar na porta estreita porque eu sei que eu vou sofrer, mas desse jeito é que eu vou alcançar as altas esferas, não adianta. É como se nós estivéssemos barganhando a nossa felicidade, né? Aí eu vou, é como pagamento de uma promessa. Não, eu quero isso aqui, aí eu depois lhe dou isso aqui. É a barganha, né? Então, essa escolha tem que ser extremamente consciente. Saber que é uma necessidade renunciar, né? Outra coisa que eu anotei aqui, fechar os olhos aos condicionamentos do mundo em nome da fé é muito difícil, porque significa renunciar aos ditames da moda, né? Estou enfatizando isso mais uma vez, para que a gente não seja considerado como diferente. É o que ocorre na atualidade, né? Nossa razão está sempre pronta para entender a necessidade deste caminho, né? Mas a nossa emoção encontra dificuldades e aí nós nos fechamos para o mundo. Porque existe um ponto em nós, ainda assim, infelizmente, muito nefasto, porque nós necessitamos de aprovação pública de nossos atos.
E entre ficarmos isolados com a razão, não, eu sei que eu tenho razão, mas se eu fizer essa colocação, eu vou ficar isolado, as pessoas não vão concordar. Aí dessa forma eu vou cedendo paulatinamente à pressão social, para que para que eu possa ser aceita por aquele grupo, né? Já coloquei um exemplo sobre isso para vocês. Então, o que é necessário para nós, para resolvermos esse problema? Coragem para refletir e tomar uma atitude, né? Uma atitude que tire aquela nossa ideia dos valores concernentes à matéria, de que aqueles ali não vão nos ajudar na nossa progressão espiritual, né? Então, nesse caso, nós não podemos viver eternamente na dependência da opinião das pessoas. Não podemos. Como é que nós vamos construir em nós esse ser consciente para tomar decisões conscientes, né, referindo-se ao nosso progresso espiritual? Né? Precisamos tomar uma atitude segura, né, nesse caminho reto. Mas existe uma coisa muito interessante. Com o passar do tempo, na medida em que nós vamos errando, porque a gente aprende pelo ensaio e erro, né? Com o tempo, nosso dever vai se transformar no nosso querer. Aquilo ali para a gente já vai se tornar uma coisa natural, tomar aquela atitude, né? O Chico Xavier, ele tem uma afirmação muito interessante. Eu vou exatamente, eu estou sem o relógio aqui, né? Então eu acho que já deu mais ou menos meia hora. Se a Sueli puder me confirmar, né, o horário. Ele diz o seguinte: sei o que devo ser e ainda não sou, mas rendo graças a Deus por estar trabalhando, embora lentamente, por dentro de mim próprio, para chegar um dia a ser o que devo ser. Então, essa afirmação de Chico é uma inspiração para a gente. Olha só, rendo graças a Deus porque eu estou trabalhando. Mas aí fica a reflexão: estou trabalhando mesmo? Eu estou trabalhando dentro de mim para me tornar uma pessoa boa? Não aquela pessoa, aquela pessoa ali, ela é tão boa, ela faz o bem para as pessoas, e aquilo ali vai, né, crescendo dentro de nós, aquela vaidade. Sempre pedir a espiritualidade, a Jesus, que nos livre desse mal, dessa doença chamada vaidade. O que nós fazemos aqui não é mais do que nossa obrigação. E ele diz assim: estou trabalhando dentro de mim próprio para chegar um dia a ser o que devo ser. E ele trabalhou muito. É mais um exemplo, não é? Além do Cristo, porque o Cristo é nosso modelo e guia. Chico foi um dos grandes apóstolos, né, de Jesus, e ele nos faz essa colocação fantástica. Então, já avancei muito no horário, né? Entrei atrasada, né? Ainda tentando me acostumar com o Instagram. Mas tudo bem. Um dia eu aprendo. Então, eu queria agradecer muito o convite da casa. Muito me honra. Tá? Foi com muita alegria que recebemos, né, essa oportunidade de fazermos algumas colocações, algumas reflexões sobre os ensinamentos de Cristo. Né? Então, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, né? Pai de infinita misericórdia,
Nesse momento, Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui, falando sobre o Evangelho do Cristo, sobre esse amor imenso, esse amor fraternal que nós temos de praticar a caridade, para que realmente possamos promover a nossa reforma íntima e sermos dignos de seguir os passos do Cristo. E assim te pedimos permissão para finalizar o nosso trabalho da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Até mais, gente. Muita paz e muita luz a todos.